Hermanos queridos, buenos dias! Estamos aqui uma vez mais para apresentar para os irmãos a leitura do livro de Hechos dos Apóstolos ou os Hechos do Espírito Santo, e temos tido uma semana maravilhosa de leitura, onde Pablo se defendendo diante das autoridades grandes, autoridades constituídas por Roma. E como diz o Senhor naquela chamada de Pablo a Atos 9, que ele estaria diante de autoridades, reis, e assim nós outros leemos durante essa semana. E hoje estaremos lendo o capítulo 26 do livro de Atos, quando Pablo está diante do rei Agripa. Amém? Vamos pensar? O rei Agripa dijo a Pablo: puedes hablar para defender-te. Pablo levantou sua mão em alto e dijo: me alegra poder hablar hoje delante de sua majestade, ó rei Agripa. Estou contento porque poderei defender-me de todas as acusações que han hecho contra mim esses judios. Eu sei que vossa majestade conhece bem os costumes judios e sabe também acerca das coisas que discutimos. Por isso, lhe pido agora que me escute com paciência. Todos os judios me conhecem, desde que eu era ninho. Sabem como he vivido em meu país e em Jerusalém. Sempre he sido um fariseu. Se eles quiseram, poderiam assegurar a você do que estou lhe falando. Los fariseus somos o grupo mais exigente de nossa religião. Agora me estão juzgando aqui solo porque creio em la promessa que Deus les ha hecho aos nossos antepassados. Nossas 12 tribos de Israel esperam que Deus cumpra essa promessa. Por isso, amam e adoram a Deus dia e noite. Gran rei Agripa, os judios que me acusam não creem em esta promessa, porque que nenhum de ustedes crê que Deus pode fazer que os mortos possam viver? Uau! Vou repetir. Porque nenhum de ustedes crê que Deus pode fazer que os mortos volvam a viver? Antes, eu pensava que devia fazer todo o possível para destruir a los que creiam em Jesus de Nazaré. Isso hice em la cidade de Jerusalém com o permisso de los sacerdotes principais. Meti em la cárcere muitos dos que creiam em Ele, em Jesus. Quando los matavam, eu estava de acordo. Muitas vezes los castiguei em las sinagogas para que deixara de crer em Jesus. Tanto los odiava que até los persegui em outras cidades. Para isso mesmo, eu fui à cidade de Damasco com o permisso e a autorização dos principais dos sacerdotes. Pero em caminho, ó grande rei Agripa, quando eram as 12 do meio-dia, viu uma luz muito forte que brilhou ao redor de todos nós outros que íamos. Todos caímos ao suelo. Logo ouí uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persigues? Solo os tontos peleiam contra mim. Então se respondi: quem é, Senhor? Ele me contestou: eu sou Jesus. És a mim a quem está perseguindo. Levanta-te, porque me hei aparecido ante a ti para nombrar-te como um de meus servidores. Quero que anuncie o que agora sabes de mim e também o que saberás depois. Te enviarei a falar a los judios como são os judios, e não deixarei que nenhum deles te haga dano. Quero que hables com eles para que se den conta de todo lo malo que hacen e para que comecem a obedecer a Deus. Eles agora caminham como se estuvieran ciegos, pero tu
lhe abrirá os olhos. Assim deixarão de obedecer a Satanás e obedecerão a Deus. Poderão crer em mim, e Deus lhe perdonará seus pecados. Assim será parte do santo pueblo de Deus. Grande rei Agripa, eu não desobedeci esta visão que Deus puso ante mim. Por isso, primeiro anunciei a mensagem a la gente de Damasco, e luego a de Jerusalém, e a toda a região de Judeia. Também falei com aqueles que não eram judios, e lhes dije que deveriam pedir perdão a Deus e obedecer e hacer lo bueno, para demonstrar que a verdade havia em eles arrependimento. Por isso, alguns dos judios me tomaram prisioneiro em o templo e quiseram matar-me. Pero todavia, sigo hablando de Jesus a todo o mundo, a ricos e a pobres, pois Deus me ajuda e me dá a força para seguir adelante. Sempre le hablo que a Bíblia ha dicho de todo esto, que o Messias tinha que morir, pero depois de 3 dias ressuscitaria, e que seria como uma luz em la oscuridad, para salvar a los judíos e a los não judíos. Quando Pablo terminou de defender-se, Festo gritou, o governador: Pablo, está louco? De tanto estudar te has vuelto louco. Pablo contestou: Excelentíssimo Festo, eu não estou louco. Lo que he dito é a verdade e não uma loucura. O rei Agripa sabe muito acerca de todo esto, e por isso hablo com tanta confiança delante de ele. Estou seguro que ele sabe de todo esto, porque não se trata de coisas que hayan passado em secreto. Luego Pablo se dirigiu ao rei Agripa e lhe dijo: Majestad, ¿aceita usted lo que dijeron los profetas y la Biblia? Eu sei que aceita. Agripa lhe contestou, o grande rei Agripa naquele momento: Em tão pouco tempo piensas que puedes convencer-me de ser cristiano? Pablo lhe dijo: Me gustaría que em pouco ou em muito tempo Su Majestad e todos os que estão aqui fueram como eu, pero claro, sem las cadenas. Então o rei Agripa, Festus e Berenice e todos os que estavam ali se levantaram e saíram para conversar a solas, e diziam entre eles: Este homem não ha hecho nada malo para merecer la muerte. Tampouco deveria estar em la cárcel. Agripa lhe dijo a Festus: Este homem poderia ser puesto em libertad se não houvera pedido que o imperador lo juzgasse. Assim termina o capítulo 26. Hermanos queridos, ustedes se deram conta que lo chamado de Jesus a Pablo, que dijo que ele estaria predicando às grandes autoridades, aos grandes daquela época, e aqui estava Pablo, agora delante do rei Agripa. Hermanos queridos, como Deus deu a sabedoria para Pablo, que ao testificar em sua defesa, ele estava predicando de Jesus. Ele estava falando do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele estava falando de arrependimento de pecado. Ele estava falando de reconciliar-se com Deus. Hermanos, que coisa maravilhosa. A defesa de Pablo era uma prédica do Evangelho de Jesus Cristo. Hermanos, temos que pedir a Deus que nos dê essa sabedoria de poder falar de outras coisas e através dessas outras coisas levar a palavra que salva, que transforma, a palavra que perdona pecados, a palavra que vai dar vida eterna a todo homem que crer. Hermanos, Pablo mencionou
que os judíos intentaram matá-lo, mas que ele seguia predicando a palavra. E diz assim: porque Deus me ha dado la força. La força não vem de Pablo, la força não vem do homem, la força vem de Deus. E eu, Jonás, e você, meu irmão querido, temos que pedir esta força. Senhor, dá-me esta força. Senhor, dá-me esta força, porque eu não la tenho, Senhor. E sabe o que vai passar? Deus vai dar a mim e a você a força que necessitamos. Amém? Irmãos queridos, Deus los bendiga.